estamos hoje concluindo este capítulo de número 1, só para lembrar os irmãos que nós tratamos no nosso primeiro tópico, nós tratamos do desejo de vivermos uma vida de santidade com o nosso Deus. O nosso segundo subtópico foi sobre o temor a Deus e não temendo desprazer, porque o Deus que nós servimos é um Deus que é Pai, mas Ele é um juiz que é imparcial. Aleluia. Deus, Ele não tem privilegiados. E é bom nós sabermos disso, porque nós nos portamos com a nossa vida e com a nossa vida só, porque já nos basta. Acredito que os irmãos sentem na sua pele o quanto é exigente a vida cristã. Acredito que todos, de uma forma geral, sentem na pele a responsabilidade das exigências da vida cristã. Nós temos aqui, nesses versículos de 22 a 25, e na verdade eles passam para o capítulo 2, que é sobre a santificação, a busca ou viver uma vida de santidade diante de Deus e diante do mundo. A igreja, ela perderá a sua identidade se ela perder o foco da santidade, da santificação. E este passo que nós daremos hoje, nesta caminhada espiritual que o apóstolo Pedro nos oferece, ele pede aos seus leitores, a quem ele escreveu, claro, que demonstrassem a sua santidade amando o seu próximo. Ele deseja que vivam pela verdade e pela verdade da palavra de Deus, a fim de colocar em prática o ensinamento de Jesus, que é: amai-vos uns aos outros. Esse aqui é um mandamento. O amor, ele é um mandamento de Jesus para a vida cristã, para a igreja do Senhor Jesus. É dito que o amor acompanhado, unido, não pode haver santidade se não tem amor, e não pode haver amor se não tiver santidade, e isto é o distintivo, é a marca registrada da igreja de Jesus. E meus amados irmãos, esses versículos de número 22 a 25, ele fala como o amor, ele fala do amor como a expressão da posição cristã. E se os irmãos analisarem esses 4 versículos, analisarem direitinho, do começo ao fim, ele vem falando sobre isso. Como por exemplo, o versículo 22, ele diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. O versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Versículo 24, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem
como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Interessante, irmãos, o que me chamou a atenção aqui é que o amor fraternal, ele toma uma força muito grande. Pois nós vamos ver, irmãos, com atenção, algumas observações. Como, por exemplo, a primeira observação aqui deste texto é o estado daqueles crentes. Os irmãos lembram que quando nós iniciamos a carta de Pedro, nós percebemos que esta carta foi endereçada aos cristãos na região que imperava o Império Romano. E aqueles cristãos que, segundo comentários, eram cristãos gentios e cristãos judeus. E eles estavam sendo perseguidos. Esta é uma carta que ela não vem somente com o tom de fortalecer a fé daqueles crentes em perseguição, como também abrange toda uma vida cristã. Toda uma vida cristã. Interessante que o versículo de número 22, ele diz: purificando as vossas almas pelo Espírito Santo na obediência à verdade para o amor fraternal. E o que é fraternal? Fraternal é aquilo que é afetuoso, é aquilo que é carinhoso, é aquilo que é afetivo. Então é algo realmente muito importante para uma pessoa. E para uma pessoa que está precisando de uma mão amiga, está precisando de um abraço. Claro que nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas hoje em dia, mas a pura verdade é que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele estava se referindo ao amor entre os irmãos mesmo, aquele amor entre os irmãos, de estar próximo com cuidado, preocupado, aquilo que alguém precisa, de uma mão amiga, de um abraço amigo. Interessante, irmãos, que eu estava analisando, e um comentarista que eu tenho, que é o Simon Kisterman, em seu comentário ele diz que o apóstolo Pedro, ele escreve que os crentes haviam se purificado moralmente. Eles haviam se purificado moralmente. Quando eu vi, a princípio, nesta versão aqui, na nossa versão, revista e corrigida, que diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. E me chamou muito a atenção, porque é algo que não vem de lá para cá, é algo que sai daqui, é algo que está em mim, é algo que eu preciso fazer, é algo que, porque o texto diz: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Eu entendo aqui com este versículo aqui que a verdade, eu crendo na verdade, melhor, eu obedecendo à verdade de Deus, a palavra de Deus, eu obedecendo a ela, eu me purifico a mim mesmo. Porque diz: purificando as vossas almas. Interessante que eu coloquei aqui que Simon, ele diz que era exatamente que os crentes haviam se purificado moralmente. E por que ele diz moralmente?
Porque quando o povo de Deus, no Antigo Testamento, era convocado para estarem na presença de Deus, a exigência de Deus para Moisés, para os sacerdotes, era que o povo se purificasse. Havia uma purificação cerimonial. Eles se lavavam no sentido literal mesmo, que se acaba com a morte de Jesus. Isso se acaba. Esses atos cerimoniais, eles param de existir. Eles existiram até a morte de Jesus. Após a morte de Jesus, não existe mais. Diz que, na verdade, o Novo Testamento é desprovido de regras cerimoniais. Irmãos, nós não podemos nos enganar a nós mesmos, e nem precisamos de ter a predisposição, ter a coragem de enganar os irmãos, porque nós temos um compromisso e uma consciência com Deus. Mas existe muita gente nesse mundo de nosso Deus, irmãos, que está brincando, está levando a massa. Eu não sei se cristã, nem estou aqui para criticar, irmãos, mas se faz necessário. É o que nós vemos todo dia nas televisões, e isto fica ludibriando a mente de muitos crentes, porque tem que ir, alguém vai para o monte, leva um manto, leva um lençol, e lá, irmão, se cobre, se deita, bota óleo, e ainda volta dizendo para os seus fiéis que vai levar para Jerusalém, para o monte sei lá qual, para depois trazer, e esses mantos e essas orações e esses óleos servirem de milagre para a vida das pessoas. Nós não dependemos mais dessas coisas, irmão. Isso são mercadores do Evangelho. São mercadores desprovidos de Deus e desprovidos de responsabilidades cristãs com o povo de Deus, irmãos. Muitas das vezes nós não temos tantos créditos. Por quê? Porque nós falamos isento desses amuletos que as pessoas oferecem. Dizer que está trazendo água do Rio Jordão, irmão. Para que trazer a água do Rio Jordão? Para fazer o que aqui no Brasil, irmão? Se nem lá ela tem efeito nenhum, irmãos. Mas as pessoas são fáceis de serem enganadas, irmãos. E tem muitos crentes da gente que a gente fala isso, elas ficam contra, mas levam uma tonelada de dinheiro para lá, irmãos. Eu já disse aqui para os irmãos que eu conheço pessoas da nossa igreja. Eu conheci pessoas da nossa igreja que iam para São Paulo, para a igreja daquele camarada barbudo que bota a mulher nas costas dele, pula numa piscina, irmãos, e vai para lá. E aquelas águas, quando batem das pessoas, faz o milagre do retorno, da restauração do casamento. O que é isso, irmãos? Pelo amor de Jesus Cristo. Casamento é resolvido entre as duas pessoas, irmãos. O apóstolo Pedro, irmão, não estava preocupado com isso, não. Ele disse que a união, o amor entre os casais, a cura e tudo que nós precisamos, irmãos, depende de uma única coisa: a obediência à santa palavra de Deus. É o que a gente vê acompanhando aqui, irmãos. É o que a gente vê acompanhando constantemente aqui, na palavra de Deus, constantemente, ou toda sexta-feira, analisando. Isso é uma luta da gente, irmãos. Isso é uma luta da gente para não trazer nada que venha ferir a sensibilidade espiritual dos irmãos. Eu sei que nós pregamos uma hora, não fica tudo que a gente prega numa hora, mas pegue aquilo que você diz assim: eu vou segurar isso aqui. Eu ouço toda a pregação, eu estou lá ouvindo. Se alguma coisa vem e eu percebo alguma coisa diferente, eu anoto, em casa vou analisar. Eu não vou brigar com ninguém, nem vou discutir com
Não é por aqui, não, de forma alguma. Eu vou conferir com as escrituras, escritura com escritura. Então, irmãos, nós precisamos de estarmos preocupados. As cerimônias, irmãos, elas existiram até a morte de Jesus. Pós-morte, Jesus, irmãos, Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o nosso foco, Ele é a nossa referência. O autor da carta aos Hebreus, ele disse: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não são amuletos, não são ajudas de pessoas desprovidas de responsabilidades com Deus, irmão. Precisamos ter muito cuidado. E o foco dessas pessoas, irmão, vejam a diferença. Vejam a diferença. O nosso pastor comprou, está ali, pegue, vai lá, pegue, está lá as paredes. Não é para uso próprio, não. Vai lá, pegue nas paredes, é nosso. Aquilo ali é nosso. Nosso presidente disse: já é nosso. Nós vamos pagar, mas já é nosso. Os terrenos que foram comprados lá, as casas que foram compradas, vai lá e pegue. O nosso presidente não pegou aquilo ali, dizendo que cada um desse tanto para receber uma cura disso, aquilo. Não, irmãos. Nós vamos contribuir para pagar aquelas casas que Deus deu a oportunidade ao nosso presidente para adquirir. Irmãos, fazer amuletos cerimoniais para adquirir dinheiro para o seu bel prazer, irmãos, Deus não está nesse negócio. Não se engane, irmão, não se engane. E eu tenho que falar isso aqui, irmão, com convicção e com certeza. Eu falo isso aqui com toda a certeza do meu coração. Então, irmãos, nós estamos, ou o Novo Testamento está desprovido disso. Está desprovido dessas coisas. Eu quero deixar um texto aqui para os irmãos. Tiago, capítulo 4, versículo 8. E diz que eles próprios, os crentes que estavam naquelas regiões do Império Romano sendo perseguidos, diz que eles próprios tinham estado e continuavam envolvidos pessoalmente na purificação de si mesmos. Aí Tiago escreve no capítulo 4, versículo 8. Quem pode ler, por gentileza? Tiago 4 e 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai-os os corações. Isso é uma linguagem figurada, não é no sentido literal. Eles tinham conhecimento disso, irmãos. Então, limpai as mãos, pecadores. Então, ali é uma linguagem figurada, certo? Então, aquilo que nós estamos nos sentindo, que estamos vestidos de algo que está contaminando a nossa vida espiritual, uma posição nós devemos tomar. É de buscar a Deus, é de obedecer a sua santa palavra, é tomar a palavra de Deus, como diz aqui, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. E que verdade é? A palavra de Deus. A segunda observação, irmãos, a primeira observação que eu falei foi que eles agora estavam se purificando. Ou seja, agora que vocês se purificaram, esse é o estado. Eles já haviam se purificado. Já haviam se purificado. Segunda observação é exatamente o meio. Ou seja, de que maneira os crentes obtinham a pureza? A pureza espiritual. De que forma, de que maneira os crentes obtinham ou obtêm a pureza? Pedro explica na parte B do versículo 22, quando ele diz: ao obedecer a verdade. Não é obedecer a mentiras, não é obedecer a enganos, não, de forma alguma. Eu digo assim, irmãos, o melhor caminho para uma vida dinâmica cristã chama-se
a palavra de Deus e a oração. A oração e a palavra de Deus. Não pode, não existe uma outra forma, não existe nenhuma mágica. É ver um crente em sequidão espiritual, e ele reclama, orando: Deus, eu estou chateado, porque a minha vida não tem mais alegria. Eu vou para a igreja, eu estou lá todo culto, eu estou lá na igreja, ando toda semana para a igreja, mas a minha vida é uma vida de sequidão. Eu não sinto mais a tua presença. Irmãos, não é apenas vir para um culto, não. É bom, é agradável e é necessário, sim, mas a melhor forma de viver uma vida molhada, uma vida de alegria na presença do Espírito Santo, irmãos, é viver em oração continuada, em oração constante. Não é orar um dia e passar uma semana sem orar, não. Não é ler a Bíblia um dia e 8 não. Tem que ser uma constante. O crente, irmãos, que vive pela palavra de Deus e pela oração, ele vive uma vida dinamizada pelo poder do Espírito Santo. Não existe outra mágica. Não é: levante a mão e receba a alegria agora. E minha responsabilidade com Deus? Deus quer que você sinta o valor que você tem. Tem os filhos de menor, os filhos pequenos. Papai, me dá dinheiro. Papai, tome R$50. Ele vai para a escola, não volta com nada. E o Arthur, irmãos, eu ficava olhando: ô pai, me dê dinheiro. Eu tome R$10. Aí, quando chegava, não, eu comprei lâminas por meus coleguinhas. Você não sabe quanto vale aquilo, né? Não sabe o valor que custou aquilo, mas a gente sabe o valor que custa R$10 para a gente. A gente sabe quanto vale tudo isso. Deus quer que nós valorizemos, irmãos, o que nós temos. Aí é só chegar assim, receber e pronto. Não, irmãos, que nada disso. A vida cristã não é feita de fantasia, não, né? Quando se prega dizendo receba a alegria, agradeça a Deus que Deus está lhe dando a oportunidade de você dizer: Deus falou comigo dizendo que eu vou ter alegria. E o que é que eu devo fazer? Isso é o que nós devemos pensar todas as vezes que ouvimos a palavra de Deus. É obedecer aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. Se ouvirmos, obedecermos e vivermos uma vida de constância, de oração e meditação na palavra de Deus, irmãos, nós vivemos uma vida singular, uma vida cristã singular, maravilhosa. Se pergunta: meu irmão, como é que você está? Eu estou alegre com Jesus. Eu estou feliz na vida porque sou crente. É diferente daquele que não vive. Como é que o senhor está? Mais ou menos. Ô irmão, está uma luta tão grande. Só se lembra da luta e da sequidão que está vivendo. Ô irmão, não estou entendendo. É uma reclamação. Por quê? Porque não vive uma constante na palavra de Deus e na oração. Então, irmãos, ao obedecer a verdade, o versículo 22, a parte B, diz que o apóstolo Pedro explica, dizendo que os crentes são obedientes à palavra de Deus. Quando vivem em obediência dentro desse âmbito, eles são puros. O âmbito da obediência é a revelação de Deus em Jesus Cristo. E eu quero deixar aqui 2 versículos. O primeiro é o capítulo 1, versículo 12, e eu quero que você prepare esse versículo aí. E outro, 15 e 3 de João. 15 e 3 de João e 1 e 12 de Pedro, 1 de Pedro. Quem encontrou a 1 de Pedro? 1 e 12. Ninguém encontrou?
1:12 de 1 de Pedro, irmãos. A Bíblia aberta, irmãos. Pode, irmão. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros. Ministravam as coisas que agora nos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviando do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que antes anelam perscrutar. Muito bem. Então, meus queridos e amados irmãos, observem este valor. Quanto é especial a palavra de Deus. Ela é tão atraente, irmãos, ela é tão agradável, ela é tão boa, que veja o que é que diz. Diz que aos quais foi revelado que não para si mesmos, os que pregaram no Antigo Testamento, mas para nós que estamos aqui hoje, eles ministraram estas coisas que agora vos foram anunciadas acerca do Cristo, acerca do que Ele veio trazer para nós, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar, ou perscrutar, ou conhecer. Os próprios anjos, irmãos, para você ver, nós temos a Bíblia, e nós, irmãos, muitas das vezes damos as costas para a Bíblia, desprezamos a Bíblia. Ela passa o dia inteiro, a semana inteira, e não se lê nela, não abrimos ela para lermos, para buscar recursos nela, visto, irmãos, que esta palavra aqui ninguém tira, ninguém muda, eu sempre tenho a oportunidade de ser abordado por alunos, né, que estudam teologia, e quando chega numa matéria que é homilética é a arte de preparar e pregar sermões, e eles acham bonito quando está sendo ministrado, e quando termina a primeira aula, aí eles chegam e dizem assim: professor, o que é que eu faço para pregar a palavra de Deus como a homilética ensina? Eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto é: você lê a Bíblia diariamente? Se calam. Ninguém pode jamais, irmão, pregar a Bíblia sem conhecê-la. Ninguém pode. Então o que é que acontece? Os próprios anjos, irmão, diz que eles anelam, eles desejam bem em atentar, perscrutar, conhecer. Eles desejam conhecer os mistérios, aquilo que Deus está revelando para nós. Eu sempre digo, irmãos, e eu digo com muito temor, e Deus sabe disso, a minha preocupação por pregar a Bíblia, a palavra de Deus, é que eu acredito que os anjos, eles estão em reuniões, onde são ministrados a palavra de Deus, porque eles anelam em conhecer. Irmãos, nós nos enfadamos em ouvir a palavra de Deus. Quer ver o povo animado? É uma pessoa chegar aqui, irmãos, e não cantar uma música para louvar a Deus, mas uma música para louvar o homem, para falar apenas das necessidades dos homens, apenas das coisas materiais. Mas quando se é para louvar a Deus, quando se é pregando a palavra de Deus propriamente dito, os irmãos podem perceber que aqui e acolá tem pessoas que estão cansadas, enfadadas de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, e eu quero dizer uma coisa para mim, para você e para nós: Jesus está me assistindo quando eu estou ouvindo o meu presidente pregar. Quando eu estou ouvindo alguém pregando a palavra de Deus, Jesus, Ele está me assistindo.
Se eu estiver na classe de uma escola dominical, ouvindo o professor ensinar, Deus está me assistindo ali. Eu preciso ter o temor de Deus no meu coração quando eu estiver ouvindo a santa palavra de Deus, que é por intermédio dela que nós nos purificamos, sabe, irmão? João capítulo 15, versículo 3 nos diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas se eu der ouvido, se eu obedecê-la, irmãos, ela limpa a minha vida. Mas se eu não obedecê-la, irmãos, é como disse o escritor de Apocalipse: aquele que for sujo, suje-se ainda mais. Isso é pesado, mas é a pura verdade, irmão. E eu quero dizer uma coisa bem séria para mim e para você nesta noite: Jesus não nos chamou em vão. Ele nos chamou e nos destinou à sua casa eterna. Agora, só chega lá, meus amados irmãos, quem viver em obediência à santa palavra de Deus. Se não for por esse caminho, irmão, não chega. Não chega. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Glória seja dada ao bendito nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. E meus amados irmãos, a terceira observação que eu fiz aqui, e Simon ele traz para nós, foi o resultado exatamente desta vida, deste amor fraternal, para que tenham amor sincero por seus irmãos. Quando obedecemos a palavra de Deus, expressamos nosso amor não somente a Deus, mas também ao próximo. Nós vivemos essa dimensão. Nós nos preocupamos uns com os outros. Nós temos o conhecimento de que devemos o quê? Devemos ser afetuosos uns para com os outros. E quando aparecer alguma coisa, que aparece todo dia, viu, irmão? Aparece todo dia alguma coisa contra o nosso irmão. Aparecerão com certeza muitas coisas que dê motivos para nós falarmos mal dos nossos irmãos. Mas, irmãos, quando nós obedecemos a palavra de Deus e nós olhamos assim e a gente diz assim: pode ser até verdade, mas eu amo o meu irmão, eu vou calar a minha. Sabe, irmãos? Se não, irmãos, nós somos cortados pela própria palavra de Deus. Jesus disse assim: eu não julgo a vocês. Agora, a palavra, ela julga. A palavra de Deus, irmãos, ela faz os cortezinhos. Ela faz os cortezinhos. E faz mesmo, irmãos. Alguém diz que estamos no tempo da graça, mas Paulo disse que não é porque nós estamos no tempo da graça que nós devemos aproveitarmos da bondade da graça. No capítulo 6 da carta aos Romanos, eu me lembrei agora aí, receba, viu? Capítulo de número 6, diz assim: que diremos, pois, capítulo 6, versículo 1 da carta aos Romanos, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não, de forma alguma. A graça é graça, irmãos, mas ela não tolera pecado. Acredite, meus amados irmãos, que o Deus do céu, o Deus que não se contamina com o pecado, Ele não se sente bem, Ele ainda detesta o pecado.
Ele ainda detesta o pecado. E Ele nos dá a consciência da nossa responsabilidade para com Ele e para com os nossos irmãos, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. E a verdade de Deus em nós, irmãos, ela nos priva, ela nos faz lembrar, como diz o salmista: eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra. Então, quando alguma coisa vier, que eu venha pelejar contra o meu irmão, meus amados e queridos irmãos, nós aqui, o Espírito Santo, ele fala: não é dessa forma. Continue amando o seu irmão, continue amando a sua irmã. Irmão, se nós quisermos sermos abençoados grandemente por Deus, devemos amar fraternalmente os nossos irmãos. Simon, ele disse, irmãos, ou seja, Pedro, irmãos, ele disse que este amor fraternal, ele é um amor, irmãos, tão forte, que ele traz a ideia de um convertimento pela palavra de Deus. Ele não usa nem o amor ágape, é o amor fraternal, amar fraternalmente os irmãos. E ele diz aqui, irmãos, que é um amor puro, um amor sincero, que ele diz: para que tenham amor sincero por seus irmãos. A quarta observação, irmãos, aqui é que este amor fraternal, ele é um mandamento, como já falei a princípio. A ênfase está sobre o verbo principal, colocado intencionalmente na última parte do versículo: amem-se profundamente. É o versículo de número 24, a última parte. Amem-se profundamente de coração. E interessante, irmãos, que o texto, ele nos chama muito a atenção. Abra a sua Bíblia e acompanhe comigo esse versículo de número 22. Olha: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, amor ao próximo, fraternal ao próximo, amor afetuoso. Aí diz: não fingida, não é assim, eu abraço sem querer, eu abraço assim, aparentemente eu estou abraçando, mas eu estou odiando. Entre a gente é até uma beleza. Um dia, irmãos, numa passagem de ano novo, eu fui surpreendido por duas pessoas, uma esposa de um presbítero e uma dirigente do círculo de oração. Irmãos, se confraternizem, irmãos, e dê as costas. Aí estava um com uma cadeira para bater no outro. Que abraço de fraternização tão grande, irmão, daquele jeito. Eu nunca vi um amor fraternal ou um abraço fraternal daquele jeito. Ainda bem que foi revelado naquela noite, irmãos. Noite triste aquela. Me lembro, eu fico triste. Meus amados irmãos, não é esse amor fraternal. O amor fraternal não fingido. Aquele abraço de tamanduá, não. É um abraço de verdade, sorri de verdade, abraça de verdade. Abraçar de verdade. E aí, irmão, dorme com Jesus e se acorda com Jesus. Sabia, irmãos? Dorme com Jesus, se acorda com Jesus, trabalha com Jesus e anda com Jesus. Aí diz: não fingida, amai-vos ardentemente, uns aos outros com um coração puro. Irmãos, esse amor fraternal é um amor muito grande. Diz que não deve ser fingido e tem que ser ardentemente. Oh, meus amados irmãos, que a nossa oração seja ocupada por isso.
sermos sinceros para Deus. Ora, a gente precisa muito das coisas materiais, mas quando dobrarmos os nossos joelhos, Senhor Jesus, me ajude, me dê graça para eu amar ardentemente o meu irmão. Eu não estou, olha, aquele irmão, ele me deu motivo para me odiá-lo, mas Jesus, tira isso do meu coração, me ajude a amar ele ardentemente. Sabe, irmãos? A nossa oração deve ser essa, irmão. Quando dobrarmos os nossos joelhos, pararmos e dizermos assim: como é que eu estou com os meus irmãos? Como é que eu estou com a minha irmã, a minha colega do trabalho, das visitadoras, do ciclo de oração, das orações? Se eu sou uma pessoa que tem responsabilidade com a palavra de Deus, como é que eu estou com os meus irmãos? Como é que eu estou com a igreja? Se eu tenho responsabilidade com a mocidade, como é que eu estou com a mocidade? Como é que a mocidade está comigo? Jesus, me ajude a amar aquela jovem, aquele jovem ardentemente. Me ajude daquele conjunto, Senhor, aquela pessoa que está me fazendo raiva, está me passando, está mexendo comigo. Jesus, me ajude a amar ardentemente. É fácil, irmão? É fácil? A vontade, irmãos, que muitos dizem que é vitória, né? Vitória porque saiu, não é vitória não. Mas alguns dizem, graças a Deus, Deus guerreou por mim, tirou. Mas resolveu o problema? Não. Alguém toma algumas decisões? Toma. Mas resolveu o problema? Não. Mas, Senhor, me ajuda a amar. A amar ardentemente. Meu irmão, minha irmã. Irmãos, isso aqui é vida cristã. Isso aqui é vida cristã. Amarmos uns aos outros com amor fraternal é bíblico. Não somente Pedro, irmãos, ensinou isso. Ele fala deste amor fraternal mais de uma vez. E ele fala, irmãos, ele fala somente na sua primeira carta, ele fala 5 vezes sobre o amor fraternal. E entre irmãos que estavam vivendo, irmãos em dificuldades. A Kézia está? Kézia, prepara um hino bem bonito para a gente cantar no final. Irmãos, Paulo falou disso, Pedro falou disso e João também falou disso. Irmãos, eu quero concluir agora esta metade aqui, irmãos, lendo um texto com vocês. A Kézia já pode fazer isso? Eu quero, irmãos, concluir lendo um texto com vocês, que se encontra, meus amados irmãos, em João 13:34. Eu queria pedir a um dos irmãos para ler em bom som e alta voz, e eu vou ler a primeira epístola de João 13:23. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Leia de novo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. São palavras de Jesus, irmãos. A maior marca do cristianismo é o amor. Jesus foi injuriado, mas ele não injuriava. Pastor, mas eu já errei. Todo mundo erra, mas nós devemos buscá-lo, não perder de vista. Só existe isso porque nós somos carentes dela. Isso aqui não é para ser pregado para perfeitos. Isso aqui é para ser pregado para imperfeitos. Aqueles que falham, aqueles que podem nesta noite estar dizendo assim: Jesus, tenha misericórdia de mim, que eu estou com muitas pessoas que, se eu pudesse, eu nem via elas na minha frente.
É para você que está sendo pregado. E não é porque você não presta, não. É porque você presta. Jesus te ama e Ele quer o melhor para você e para mim. Eu não aguento mais ver aquele irmão. Eu não aguento. Jesus, tem misericórdia de mim. Pela tua palavra, Jesus, eu me acordei. Eu quero mudar. É para você. E eu já disse aqui que não é da conta de ninguém se alguém estiver em débito com Jesus aqui. Não. E Jesus está cobrando. Me pague, me pague e me pague. Jesus não quer que nenhum de nós venhamos a nos perder, irmão. Ele quer que nós nos cheguemos a limpar, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a limpar as mãos pecadores e vós de duplo ânimo. Não é para quem é perfeito. Para os perfeitos não. É para os imperfeitos. E quer saber? O primeiro imperfeito aqui sou eu. Eu preciso de Jesus para fazer a sua vontade. Eu sempre digo que uma das definições que eu dou da graça de Deus é que a graça de Deus é a capacidade de Deus em mim para eu ser o que Ele quer que eu seja. Eu só posso ser com a sua graça. Mas eu vou ler outro texto para a gente ficar mais com a cabeça doendo, porque tem que ser. João, irmãos, João aqui no capítulo 13, versículo 23, pode vir, quer dizer. E pode escutar direitinho aqui, viu? Que diz assim: e o seu mandamento é este. E João ouviu muito bem: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Então isso aqui, irmãos, é a palavra. Kézia, cante, Kézia, agora. Você pode ficar em pé? Se você precisou desta palavra, cante também. Ore para que Jesus Ele faça em nós o que nós precisamos que seja feito. Isso é o caminho da santificação, irmão. Não sai daqui. Faça esta oração mesmo. Meu peito dói, mas fora se tu sair. Consolador, mora em mim. Cante orando. Sinto vazio quando estou longe de ti.
sol.